Olá, boa noite. Tudo bem, Amália? Tudo bem, Melissa? Olá, Andrea, boa noite. Tudo bem? Bem? Bom, nós vamos dar início aqui ao nosso encontro 74 do Conexão RIG. Hoje é um dia super especial, porque eu tenho aqui duas convidadas especialíssimas, duas mulheres poderosíssimas, Amália Casas e Melissa Mestriner, minhas amigas. Hoje a gente está fazendo um encontro super especial, é um encontro aberto, que está sendo transmitido pelo YouTube e pelo LinkedIn, né? E é uma novidade aqui no Conexão RIG, é a primeira vez que a gente faz isso. Estamos em coparceria com a equipe da TSC, que é super qualificada. Quero já agradecer antecipadamente ao João e ao Matheus, né, que estão aqui nos ajudando a realizar esse evento hoje, tá? E aguardando aqui os nossos assinantes entrarem, os assinantes do Conexão RIG, entrarem para que a gente possa dar início a essa live. Já vejo a Paula aqui, já vejo a Francine, e, obviamente, dou boa noite para elas, né? Algumas outras pessoas que estão interessadas em entender mais como que a inteligência artificial pode ajudar o trabalho de RIG, né? E é exatamente isso que nós queremos demonstrar hoje, online, ao vivo, né? Eu vou fazer uma demonstração de como o Atium pode potencializar o nosso trabalho estratégico em lobby advocacy, mas eu vou explicar direitinho aqui como que o evento vai se desenrolar, tá? Então, mais uma vez, quero também agradecer a presença do Marcos Vinícius, que foi meu aluno no MBA em Relações Governamentais da FGV, e vou fazer a apresentação formal, então, do nosso encontro, tá? Então, como eu estava comentando, esse é o encontro 74 do Conexão RIG. O Conexão RIG é um hub que teve início no ano passado, em março de 2021. Hoje nós temos já mais de 80 encontros gravados, tá? Na plataforma Hotmart. Então, é um infoproduto que tem como objetivo congregar profissionais de RIG ou profissionais que tenham interesse em fazer migração, né? Fazer uma transição de carreira para a área de RIG. E a gente tem 4 trilhas específicas dentro do Conexão RIG. A primeira delas é o Fundamentos de RIG, Gestão Estratégica, Ambiente Político Institucional, RIG na Prática, Métodos e Técnicas e Comunicação, tá? Hoje, nós vamos fazer algo completamente novo, algo que nunca foi feito aqui no Conexão RIG, que é uma experiência. Então, é uma experiência prática no uso de uma ferramenta super potente, que é o Atium, do The Stakeholder Company, né, da TSC, e hoje a gente tem a presença aqui da diretora-geral do TSC para as Américas, que é a Amália Casas, que vai apresentar o sistema para a gente de uma forma mais adequada, tá? Então, eu vou fazer uma contextualização rápida sobre a regulamentação do lobby no Brasil e a atuação que eu tenho feito com o grupo que eu estou coordenando na RAC, tá? E depois vou passar a palavra para a Amália Casas, que vai fazer essa apresentação rápida sobre o Atium. Aí volto eu, mostrando para vocês essa aplicação prática do Atium para o caso da regulamentação do lobby. Então, vou mostrar para vocês como que o Atium nos ajuda a construir o perfil de stakeholders, como que o Atium nos ajuda a potencializar esse nosso conhecimento e aplicação do que a gente já sabe a partir da nossa experiência na construção de mapas de redes e conexões, tá? Porque isso é estratégico, né, para que a gente possa entender como é que nós vamos fazer nossa articulação política no Congresso Nacional. E aí é que entra minha querida amiga Melissa, linda como sempre. Tudo bem, Mel? Como é que você está? E a Melissa vai explicar um pouquinho para a gente, do ponto de vista do processo legislativo, o que significa uma tramitação em plenário, né? Então, tem alguma particularidade, tem alguma peculiaridade, o ritmo é diferente, né? O que a gente pode esperar quando um projeto ele é avaliado em plenário, né? Eu sempre tenho a impressão
que quando o projeto vai ser avaliado em plenário, parece o pregão da Bolsa, né? Então, o que acontece ali naquele momento, naquela gritaria, naquele horror e iniquidade? Tem espaço para a gente atuar ainda? Quando a sociedade civil consegue atuar? Quando esse projeto está no plenário? Né? A gente tem que ter algum cuidado? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Quais são os desafios que a gente enfrenta enquanto organização da sociedade civil para atuar e atuar bem, né, no plenário? Levando em consideração que a gente está aqui super poderoso, né, de posse dessa ferramenta incrível que é o Eixo, e com conhecimento da Melissa, será que a gente consegue, Melissa, emplacar as emendas da RAC nesse momento, né, tão diferente que é a avaliação do PL 4391/21 plenário sobre relatoria do deputado federal Lafayette de Andrada, tá? Então, é sobre isso o nosso evento hoje. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Esse é o nosso encontro 74 do Conexão RIG. Então, Conexão RIG, como eu dizia, é um hub que congrega profissionais da área de RIG, Relações Institucionais e Governamentais, e aqueles que desejam conhecer melhor essa área, tá? Ele é composto por encontros semanais comigo e com meus convidados, tá? E os assinantes anuais têm direito a assistir e participar de um encontro a mais, que é uma última quinta-feira do mês, onde eu trago sempre um profissional do mercado para fazer uma apresentação sobre um case prático ou alguma ponderação, alguma reflexão sobre o mundo RIG. Além disso, a gente tem uma biblioteca digital, a curadoria foi feita por mim, a gente tem mais de 120 artigos, dissertações e teses, todas em português, sobre lobby, advocacy, relações institucionais e governamentais, tá? E todos os encontros trazem um material complementar, que também é dividido com o assinante, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma contextualização rápida sobre o que está acontecendo desde dezembro de 2021, o dia 10 de dezembro de 2021, quando o projeto 4391/21 foi iniciado, tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente saber, esse projeto ele é de origem do executivo, e é a primeira vez, nos últimos, faz 32 anos, né, que essa questão está sendo discutida na Câmara dos Deputados, né? Já teve projeto também de iniciativa do Senado, tá? Tem aí uma longa lista de projetos de lei que foram iniciados por deputados das mais diferentes vertentes ideológicas, tá? O que logrou maior êxito foi o PL 1202, de iniciativa do deputado Carlos Aratini, que recebeu um substitutivo da deputada federal Cristiane Brasil e está pronto para ser apreciado em plenário, né? Bom, depois, no ano passado, o 4391 foi iniciado, ele foi elaborado pela CGU, iniciado pelo Poder Executivo, e a tramitação dele se deu muito rapidamente, tá? Logo em seguida, quando ele começa a tramitar nas comissões, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos, entra com pedido de um requerimento de urgência. E esse requerimento de urgência ele é aprovado em junho ou julho desse ano, se não me engano foi em julho, tá? E apesar do projeto 4391 já ter tramitado na CETASP, ter sido realizada uma audiência pública, e ele ter recebido 11 emendas que foram oferecidas pela Rede Advocacy Colaborativo, que é uma rede que congrega 116 organizações da sociedade civil, onde eu coordeno o GT Regulamentação do Lobby, que é composto por mais de 22 organizações que fazem advocacy junto ao Congresso Nacional. Com o requerimento de urgência, a tramitação nas comissões ela cessou, né? Isso fez com que as emendas que haviam sido incorporadas no relatório do deputado Augusto Coutinho, elas simplesmente deixassem de fazer parte desse processo legislativo. Então, a Melissa vai explicar melhor para a gente, mas o plenário é como se fosse um outro processo, é uma outra dinâmica decisória, tá? E é isso que a gente quer entender um pouco melhor. Então, feita essa contextualização, tá? Qual que é o nosso objetivo aqui? O Eixo é um sistema muito legal, porque o Eixo responde perguntas. Isso eu acho sensacional, né? O Eixo responde perguntas. Então, qual foi a pergunta que eu fiz para o Eixo? Falei, bom, eu faço lobby
pela regulamentação do lobby, e eu tenho contatos com partidos progressistas. O relator desse projeto não pode ser considerado um partido, né? Ele vem de um partido que não pode ser considerado um partido progressista, que é o Republicanos. E a gente não tem contatos já estabelecidos com republicanos. Então, qual foi a pergunta que eu fiz para o Eitio? Quais são as conexões mais próximas do deputado Lafayette de Andrada que eu possa me utilizar para me aproximar, né? E fazer aí uma estratégia de convencimento a ponto de levar os nossos maravilhosos parlamentares a levar em consideração as emendas que a RAC já ofereceu e que estão prontas, que num passado muito recente foram incorporadas ao relatório do deputado Augusto Coutinho. Tá? Então, essa é a pergunta que eu tinha para o Eitio, e eu vou mostrar para vocês, hoje, depois da fala da Amália, qual foi a resposta que esse sistema incrível me deu, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para a Amália. Tudo bom, Amália? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Andréa. Boa noite, Melissa, todo o pessoal aqui da Conexão RIG. Um prazer estar com você aqui nesse encontro, né? Já marcado há bastante tempo, com curiosidade aqui de participar da Conexão RIG. E sempre um prazer aí trazer um pouquinho de Eitium e The Stakeholder Company para o pessoal aqui, profissionais de relações institucionais e governamentais. Então, eu vou começar falando um pouquinho da tecnologia que a gente traz, né? The Stakeholder Company, que vocês estão vendo aqui como TSC, é uma empresa que está basada em Singapura, mas que temos atuação em mais de 100 países, né? E desde o Brasil, a gente trabalha toda a área das Américas, do Canadá até a Patagônia, com muitas empresas de diversos setores, né, extrativas, óleo e gás, food and beverage, distintos tipos de empresas, mas também organizações internacionais e também ONGs e outras entidades como associações civis que fazem muitas vezes essa atividade de lobby, né, de regulamentação, de atividade com a esfera pública. Então, é muito importante saber que pode ser trazida tecnologia também para essa atividade. A gente tem como missão transformar a forma como as empresas interatuam com o mundo externo, trazer tecnologia para uma área que normalmente não tem muita tecnologia. Então, a gente usa inteligência artificial, usa machine learning, usa ferramentas de visualização para trazer essa tecnologia e fazer mais fácil e mais eficiente, mais eficaz a labor do profissional de relações institucionais e fazer mais fácil essa labor de estratégia e planejamento de engajamento que é tão importante no mundo atual. Então, a gente faz isso usando, né, distintas ferramentas, mas, como disse já a Andrea, respondendo perguntas. E a principal pergunta é: o que está acontecendo? Né? Quais são os temas importantes para a minha empresa, para a minha entidade? Quais são os temas materiais? Né? Normalmente, cada empresa vai ter diversos temas, né? Hoje está muito em voga temas de ESG, né? De temas ambientais, temas sociais, temas de governança, sustentabilidade, comunicações. Quais são os temas mais importantes para a minha empresa? Mas os temas não são abstratos. Por trás dos temas temos sempre pessoas ou instituições que estão falando esses temas. Então, pode ser o governo, como estamos falando hoje de relacionamento com o governo, com agentes públicos, pode ser ONGs, pode ser colaboradores, clientes, a sociedade, a associação civil. Temos stakeholders que estão por trás dos temas e que seguramente têm alguma opinião formada sobre esses temas e que precisamos escutar, sejam eles da atividade pública ou da atividade privada. Então, o sistema responde quais são os temas que são importantes para mim, né, para a minha empresa, para a minha entidade, quem está por trás desses temas, quem influencia esses temas, seja dos entes públicos ou privados, associações civis, etc. E como que eu vou fazer para ter uma influência sobre esses temas, né? Para passar minha forma de pensar, para debater esses temas, para apresentar meus argumentos, que é justamente o processo que está fazendo aqui
o grupo aí da RAC que a Andrea fez menção. Então, eu tenho um posicionamento, pode ser a favor ou contra, tenho alguns argumentos interessantes a ser apresentados. Qual é o processo desse engajamento? Com que comunicações, que indicadores, que métricas, que relatórios eu posso fazer para ter uma isonomia de informação, estamos todos na mesma página. Então, Eitium é um sistema, uma plataforma ao vivo, em tempo real, que usa inteligência artificial para responder essas perguntas. O que está acontecendo, o que possa me afetar, quem está por trás do que está acontecendo e qual pode ser a minha estratégia de engajamento com esses stakeholders. E quando a gente fala dos temas, né, o que está acontecendo, na área do RIG, normalmente a gente está falando de uma área mais, quando já está a questão na área legislativa regulatória. E nesse gráfico aqui seria nosso ponto 4, né? Quando as coisas já estão sendo reguladas. Porém, o ciclo do tema começa muito antes, né? Antes de ser regulatória, começa uma questão latente, emergente. As pessoas começam a falar de um tema que pode ser importante para mim. Pouco a pouco e rapidamente, esse tema vira público, né? As pessoas começam cada vez mais a falar na mídia social, nas notícias, etc. Essa questão começa a ser pública, rapidamente cresce como se fosse uma bola de neve. Quando a questão já é pública, sempre vai ter algum político que quer tratar esse tema, né, ganhar votos, ter algum tipo de atuação com esse tema, e posteriormente a questão passa para o lado legislativo ou regulatório. Se a gente conseguir monitorar esses temas, não só quando está no lado legislativo ou regulatório ou político, mas quando começam a estar latente, emergente, começam a ser públicos, a gente consegue atuar de uma maneira muito mais proativa, né? Consegue identificar melhor os stakeholders, alianças, parcerias, adiantar as respostas, ficando melhor informados. Então, quanto antes a gente conseguir começar a atuar, a gente está melhor preparado. Então, qual a intenção de um sistema como o Eitium? Que você conheça seus stakeholders com antecedência, explore suas conexões, monitore a repercussão na mídia do que está acontecendo, trace seu plano de engajamento e, uma coisa muito importante, registre também suas interações. E vamos ver aqui qual é o papel de um sistema que tem tudo em um lugar só, para que você consiga registrar interações e tenha uma agenda mais proativa de engajamento. Não espere que as coisas já estejam decididas ou já estejam na parte legislativa ou regulatória para a gente atuar. Então, é muito importante tentar passar para essa zona de oportunidade, essa zona na qual a gente tem muito mais poder de ação. O que a gente descobre quando a gente analisa cada um desses temas? Desculpa. A gente descobre que cada um dos temas, como eu mencionava, tem pessoas por detrás. Cada uma das pessoas tem por seu lado conexões, colisões, posicionamentos, insights, que são recolhidos na mídia e que representam para a gente, para a nossa empresa, para a nossa entidade, para a nossa associação, algum risco ou alguma oportunidade. É muito importante, então, monitorar isso em tempo real. Desculpem aí. Eu vou passar aqui rapidamente a mostrar para vocês como pode ser monitorado isso em tempo real. E eu estou mostrando aqui um radar de temas. Quando a gente coloca todos os temas que nos interessam em um radar, uma espécie de matriz de materialidade dos nossos temas aqui, a gente consegue monitorar eles 24 horas, 7 dias por semana. Isso nos vai permitir detectar os temas que são importantes, inspecionar ou acompanhar, monitorar temas chaves e identificar o que fazer, né? Em como precisamos agir em cada um desses temas. E, por último, muito ligado ao tema de governança, ao tema da transparência e da integridade, que são princípios importantíssimos para o tema da regulação do lobby, está o tema de governança, boa governança, como base, por exemplo, da ESG. Né? Sem uma boa governança, o funcionamento de qualquer empresa fica comprometido, assim como seu poder de causar impacto ambiental e social. Essa boa governança implica gestão de conhecimento, né? Todas as ações que a empresa faz
com agentes privados, mas sobretudo com agentes públicos, tem que estar registrado. Precisamos ter segurança da informação, né? Tem que estar cumprindo lei de segurança e com auto compliance, né? Códigos de ética e conduta. Eu vou parar por aqui e depois eu vou retomar, depois que a Andrea mostre um pouquinho do sistema, para eu mostrar também um pouquinho mais do que pode fazer Atium por os profissionais para o lado do engajamento de stakeholders, né? Eu vou passar para a Andrea e depois eu vou retomar. Amália, antes de você passar a palavra para mim, tem uma pergunta aqui já da Érica ela entrou agora porque estava no YouTube. Ela quer saber o que o Atium é, se ele é uma plataforma ou é um aplicativo que fornece dados. Quer responder? Claro. O Atium é uma plataforma, né? É uma plataforma de inteligência artificial que tem muitos módulos, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, depois de Andrea, você fazer a explicação da parte do mapa de engajamento e de stakeholders. Eu vou mostrar os módulos que ela tem. É uma plataforma que traz informação em tempo real, então monitora temas, diversos temas, né? Hoje vamos ver o tema do lobby especificamente, mas diversos temas. Coloquei como exemplo temas de ESG, né? Que estão tão em voga agora, mas qualquer tema da empresa é monitorado em tempo real. Monitora, mapeia e faz um mining de quem é quem para cada um desses temas e como fazer uma estratégia de engajamento, considerando como esse tema está sendo tratado pela mídia, como estão os stakeholders opinando, se é positivo, negativo ou neutro, se está emergendo esse tema ou se está decaindo, etc. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais depois, Andrea, de você mostrar aí o mapa, consigo mostrar um pouquinho mais dos módulos também da plataforma. Okay? Combinado, então. Obrigada, Mário. Bom, pessoal, então, seguindo aqui a nossa programação, depois dessa explicação excelente da Amália, eu vou compartilhar minha tela para vocês verem aqui o Atium. Esse aqui é o Atium, tá? Espero que vocês já estejam conseguindo ver aqui o compartilhamento. Alguém confirma para mim, por favor, se o compartilhamento está acontecendo, por favor? Está sim. Estamos vendo, sim. Ah, maravilhoso. Então, vamos lá. Bom, o que vocês estão vendo? Essa aqui é a plataforma, Érica. O nome dessa plataforma é Atium e a empresa que a desenvolveu se chama The Stakeholder Company, TSC, que, como a Amália disse, é uma empresa de Singapura, tá? Bom, o que o Atium tem de diferente? Nós, na área de RIG, a gente está muito acostumado com plataformas de monitoramento legislativo, né? E não é esse o objetivo do Atium. O Atium, ele monitora issues. E ele monitora esses issues fazendo toda uma coleta de dados na internet, né? E coleta muitas informações a partir do que é publicado na internet, né? Então, são matérias de jornal, e às vezes, a partir de uma matéria da mídia tradicional, da mídia digital, é possível construir todo um mapa de redes e conexões relacionados àquele tema, tá? Daqui a pouquinho, quando eu for mostrar o perfil do deputado federal Lafayette de Andrade, eu vou mostrar para vocês, inclusive, quais são os hot topics, né, sobre os quais ele fala, e aí a gente vê, inclusive, uma lista das matérias em que ele foi citado ou que ele mesmo escreveu, tá? Mas o que vocês estão vendo aqui na tela? Isso aqui parece uma seta, né? A gente construiu aqui um mapa de redes e conexões. Como eu comentei com vocês, eu tinha uma pergunta. A minha pergunta é, como que olha aqui, eu vou mostrar para vocês onde é que eu estou. Olha eu aqui, ó. Andréa Gosdeta, própria. Durante essa caminhada, tá, para conversar com os parlamentares sobre as emendas da RAC, sobre os aprimoramentos que a gente acha importante que o projeto 4391 tenha, nós falamos com diversos partidos e com vários deputados federais. Tá? Então, a gente falou com o PSD, e aqui vocês estão vendo que o mapa, eu posso criar grupos, então eu vou agrupando essas informações. Essa linha lilás, ela diz respeito aos partidos contactados, tá? E
como a RAC é uma rede progressista, a gente fala prioritariamente com partidos progressistas, porque são os partidos com os quais, tradicionalmente, a gente tem mais contato, tá? Então, mais sensíveis às nossas causas. Então, muito bem, falamos com o PSD, com o Podemos, com o Partido dos Trabalhadores, Partido da Social Democracia Brasileira, falamos com o MDB, com o PSB, Partido Democrático Trabalhista, Partido Comunista do Brasil, Rede de Sustentabilidade, tá? Então, com todos esses deputados aqui. Muito bem. Mas, quem está à frente da relatoria desse projeto é o deputado Lafayette de Andrada, que é um deputado do Republicanos, com o qual a gente não tem muito contato, tá vendo? Vocês podem ver. Esses partidos aqui com os quais a gente conversou não apresenta muita conexão com o Republicanos. E a gente precisa entender como é que eu me conecto com o Republicanos, né? Será que dentro da minha rede de relacionamentos existe alguma conexão? Normalmente, quando a gente não tem uma ferramenta como o Aitio, tão potente assim à nossa disposição, nós temos que nos fiar pela nossa memória, né? E hoje em dia, com esse acúmulo de informações, nossa memória está cada vez mais falha. Então, o Aitio, ele facilita esse buscar pela memória e ele ainda constrói esse mapa extremamente visualmente fácil de ser compreendido, né? E a gente pode criar esses grupos também. Então, a partir das informações que nós temos, o que nós fomos buscar? Nós fomos buscar, por exemplo, na ponta da lança aqui, isso parece uma seta, uma lança, né? Na ponta da lança, na cor cinza, nós temos o grupo que fez uma parceria com o Lafayette de Andrada na assinatura do requerimento de urgência, tá? Se eu aponto o mouse para o stakeholder, eu posso ter acesso, inclusive, ao perfil desse stakeholder com bastante detalhe, inclusive, tá? Então, esses foram os deputados federais que assinaram o requerimento de urgência junto com o Lafayette. Aí nós fomos buscar a bancada do Republicanos. Será que a gente tem conexão ou alguma conexão que a gente já tem pré-existente pode nos fazer uma ponte com a bancada do Republicanos? E a gente dividiu a bancada do Republicanos em duas partes. Os republicanos de Minas Gerais, e aí a gente pintou esse grupo de vermelho, vinho, e o restante da bancada do Republicanos, tá? E aí o que esse mapa nos mostra? Esse mapa nos mostra que a gente não tem muita conexão, né? Então, nós vamos ter que buscar outras formas de, talvez, estabelecer um novo relacionamento, um relacionamento talvez mais direto com a bancada do Republicanos para poder fazer valer o nosso objetivo, né? Qual que é o nosso objetivo? O que nós queremos? Nós queremos que a regulamentação do lobby seja aprovada, mas nós queremos um projeto que tenha mais robustez, que garanta a transparência, garanta a accountability e, sobretudo, garanta acesso, diminuindo a simetria informacional entre os grupos de interesse, tá? Então, esse é o objetivo das organizações que fazem parte do GT Transparência e Integridade da RAC, tá? Aqui, e aí eu vou continuar mostrando para vocês os grupos que nós criamos, tá? Pintado aqui em azul, nós temos 2 deputados federais, deputado Augusto Coutinho e Kim Kataguri, que foram os responsáveis pelo apensamento do projeto 1535 ao 4391. Que projeto é esse, o 1535? O Carlos Aratini, ele apresentou um novo projeto com o objetivo de regulamentar o lobby, logo depois do 4391. E esse projeto ele foi apensado ao 4391, graças ao requerimento desses 2 deputados, tá? A audiência pública que aconteceu no dia 28/6, na CETASP, contou com a participação de 2 deputados federais, além dos deputados que faziam parte da mesa, tá? Uma deputada federal chamada Adriana Ventura, que está aqui pintada de amarelo, e o próprio deputado Lafayette de Andrada, tá? Só eles participaram. E a gente sabe que atua fortemente também nesse tema a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, com quem a gente já teve contato, já conversou sobre esse projeto, com quem a gente vai continuar conversando sobre esse projeto, com quem a gente tem a esperança de fazer uma composição, né?
para negociar e alinhar os pontos que a gente entende que possam ser aprimorados nesse projeto de lei, né? E aí a gente pintou esse grupo aqui da BRIG de verde claro. Então, aqui a gente tem a Beatriz Nóbrega de Sá, que é a coordenadora do Comitê de Regulamentação Regulamentação do Lobby da BRIG, que está à frente da negociação da BRIG com o Lafayette de Andrada, a Carolina Veluto, né, que é a presidente da BRIG, e outras pessoas que já atuaram aqui nesse tema, tá? Então, o que o H1 nos traz? Ele nos traz essa facilidade de visualização, mas não só isso, né? Existe muita informação com relação ao perfil desses stakeholders. Então, agora, eu vou mostrar para vocês, se eu clicar aqui, ó, no Lafayette de Andrada, eu tenho duas formas de observar essa informação, tá? O H1, ele abre uma aba lateral, que, de certa forma, congrega e resume informações, mas o H1 também nos dá o perfil completo desses stakeholders, tá? Então, sabe aquele monte de informação que a gente fica guardando, às vezes em planilha de Excel, às vezes em papéis esparsos, às vezes em PowerPoint, né? Slides de PowerPoint para anotar todas essas informações sobre stakeholder. O H1 traz isso automaticamente, tá? Então, é uma grande vantagem que a gente pode, inclusive, no momento de preparar uma reunião, né, para a alta liderança da organização, simplesmente encaminhar essas informações de forma organizada, tá? Então, é realmente um sistema que facilita demais a vida do profissional de RIG, né, ou ativista que faz advocacy. Por quê? Porque todas as informações elas já estão sistematizadas, né? A gente não precisa ficar mais confiando única e exclusivamente na nossa memória. Então, aqui a gente tem aqui a relevância, né, do nosso stakeholder. O Lafayette de Andrada, por exemplo, ele é um deputado federal de Minas Gerais, tá? Do Partido Republicano. Aqui a gente tem o e-mail dele, o telefone do gabinete, tá? A relevância, aqui está colocada algumas matérias que saíram no jornal, né? Ó, Valor Econômico, Poder 360, Correio Brasiliense, que dá conta de como o Lafayette de Andrada ele está se posicionando com relação a esse tema, tá? Aqui, quando a gente clica em atividades, nós vamos ver as matérias de jornal das quais faz menção a esse tema, tá? Porque, da mesma forma que a Amália mostrou para vocês, o Issues Radar, ela mostrou um Issues Radar mais complexo, né? De variados temas. Eu tenho um Issues Radar também, só para o tema da regulamentação do lobby, né? Aliás, a TSC, nessa nossa parceria, eles criaram um sistema, um ambiente para mim, só para que eu pudesse acompanhar a regulamentação do lobby. E aqui, olha só que interessante, tem um top 10, né, de sentimentos com relação ao tema versus ao que as menções na mídia, tá? Então, olha só, a gente tem aqui para os temas do radar, que foi previamente construído, tá? O Lafayette de Andrada é citado ou escreve 9 menções a ele, tá? No tema regulamentação, no tema lobby, 6 no tema regulamentação, 5 no tema transparência, 3 no accountability, 3 no anticorrupção, tá? E aqui, quando a gente clica também em conexões, ó, nós vamos ver, a partir daquelas matérias que faz alusão ao Lafayette de Andrade, todas as conexões que estão colocadas, tá? Então, olha aqui, eu apareço aqui, ó. Eu estou conectada com o Lafayette de Andrade, tá? Da mesma forma que outros stakeholders que já apareceram aqui no nosso mapa. Esse aqui são os diversos mapas que vão sendo construídos a partir das informações que a gente tem, tá? E aqui as conexões mais próximas ao Lafayette de Andrada, tá? E segundo o Twitter, por exemplo. Então, é um sistema realmente
muito, muito rico. E aqui a gente tem também, ó, o que são os touch points, tá? Os touch points são os registros da interação que nós fizemos no bojo dessa ação, tá? Então, aqui eu posso observar, por exemplo, ó, apresentar as 11 emendas da RAC, reunião para debate das relações entre as organizações e as esferas do governo. Então, isso aqui foram todas as interações que aconteceram que têm relação com essa matéria, tá? Então, aqui eu pretendo ter conseguido mostrar para vocês como o Ation, ele tem essa capacidade de facilitar grandemente a vida do profissional de RIG ao sistematizar e ao nos mostrar como que a gente conduz a elaboração da nossa estratégia, tá? Então, ele realmente facilita demais a forma como nós realizamos a nossa atividade, como nós compartilhamos essa informação com as nossas equipes, né? Ele tem uma série de funcionalidades também de compartilhamento. Eu acho que essa função touch point, ela é muito importante, porque todas as interações que nós temos no bojo dessa ação, elas podem ser registradas aqui no sistema, então elas já ficam guardadas, né? E depois elas podem compor, ela pode compor não só o mapa, mas ela pode compor também um sistema de métricas e indicadores, né? Indicadores de esforço, sobretudo, mas são indicadores importantes para definir aí, às vezes, garantir o maior protagonismo das áreas de RIG, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu queria mostrar a potência a potência que o Ation tem para facilitar a nossa vida. Amália, você quer completar as informações que você havia trazido anteriormente, a partir dessa minha explicação? Tem alguma coisa que eu esqueci de explicar que você gostaria de reforçar? Por favor, fique à vontade. Não esqueceu nada, Andrea, mas eu queria, justamente depois de você mostrar aí para todos o mapa de relacionamento, compartilhar um pouquinho do seu sistema, né? O sistema que a TSC preparou aí para a Andrea Gossetto sobre especificamente o tema do lobby, regulamentação do lobby no Brasil, e ver como, na prática, né, como a gente consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo nesses temas que ela escolheu como importantes para a regulamentação do lobby. Então, aqui a gente vê esse radar em duas versões diferentes. A primeira traz a análise de sentimento de cada um dos temas, vamos ver aqui em laranja, mais avermelhado, os temas que são tratados mais negativamente, uma média de menções nos médios sociais, nos médios, nas notícias e nas diversas fontes públicas abertas. E aqui a gente vê quais estão decaindo em importância, né, que dizer menos menções nos últimos 7 dias, e quais estão aumentando, que estão em um amarelo mais forte, quais estão aumentando em menções na mídia. A gente consegue também ter aqui esse dashboard, um acompanhamento dos principais temas, né, que a Andrea escolheu: transparência, a regulamentação, a contabilidade, a corrupção, como que estão sendo monitorados na mídia, quantas notícias estão saindo sobre esses temas nos últimos dias. A gente consegue fazer gráficos aqui para ver como que esses temas estão variando em importância e incidência nos médios. A gente consegue fazer feed de notícias em tempo real, né, do que estão falando sobre os temas que me interessam. Eu consigo ver feed de notícias por temas específicos e também por stakeholders. Quem está falando, quem está sendo mais mencionado nos temas que me interessam. Aqui no sistema da Andrea, a gente tem pessoas mais mencionadas de Tier 1, né, que ela considerou mais importantes para esse debate, e organizações mais mencionadas também. Quem está atuando? Isso me permite fazer uma estratégia de engajamento com aquele que está sendo mais mencionado, aquele que está tomando esse tema mais importante. A gente consegue também fazer uma comparação em tempo real das menções na mídia sobre quais são os stakeholders que estão falando sobre esse tema mais, né? E quais estão falando mais positivamente ou mais neutro na imprensa, que organizações estão sendo mencionadas sobre o tema, quais são as menções, e também ter conexões aqui. A ideia não é ser um traqueamento legislativo, mas a gente consegue fazer aqui registrar aqui, trazer a página do Câmara de Deputados e conseguir acompanhar também pela mesma página o que está acontecendo com os projetos. Mas mais importante é saber o que está passando, né? Quais são os temas mais importantes que estão sendo debatidos, quem está por trás dos temas, e isso a gente consegue ver também
misturado, por exemplo, com as notícias. Em tempo real, a gente consegue ver, hoje, 19 de outubro, quais são as notícias que estão saindo sobre o tema, quais são os stakeholders que estão vinculados nas notícias, assim como fez André, eu consigo clicar em qualquer um desses stakeholders e entrar nos perfis completos e saber não somente quem é, o que está sendo dito sobre eles na mídia, mas também conexões, coalições, etc. A gente consegue também ter um registro e um acompanhamento dos engajamentos com ele, por nossos, por exemplo, time, né? Se eu colocar aqui Andrea, quero ver quantas reuniões teve Andrea sobre o tema da regulamentação do lobby nos últimos meses. Eu vejo aqui que ela teve 22 reuniões. Vamos ver aqui, Matheus, quantas reuniões teve sobre esse tema. Matheus teve 2. Com quem ele se reuniu? Ele participou dessa reunião da audiência pública. Quem mais estava aqui? Eu consigo ver parte de que projetos são, quais foram os temas tratados. Esse projeto, por exemplo, a regulamentação do lobby, me permite entrar e fazer um acompanhamento em tempo real de que está acontecendo, né? Então, ela, por exemplo, aqui identificou dos centos de stakeholders importantes no Congresso, que estão debatindo o tema, na mídia, etc., que 31 seria importante fazer um plano de engajamento. Desses 31, ela conseguiu engajar 13 desses stakeholders. Então, o sistema cria métricas também para ela. 9 pessoas de partidos políticos, que são de governo nacional, alguns representam agências governamentais, alguns ONGs, por exemplo, ou associações de indústria também estão representadas aqui dentro dos stakeholders que ela considerou importante. Aqui podemos ver que dentro desses stakeholders tem 20 pessoas e 11 organizações. O sistema pode me dizer também de que categoria são, se são de ONGs, se são de instituições acadêmicas, por exemplo, de partidos políticos. O sistema me permite também fazer um mapa parecido ao que ela mostrou, mas Andrea mostrou um mapa de conexões. Aqui tem um mapa de influência e importância. Quem está positivo, negativo ou neutro, quem mostra mais influência, mais importância, e isso aqui vai ser parte da estratégia dela, de engajamento, isso vai ser parte da estratégia que ela queira fazer. Então, o sistema vai trazer as métricas, vai trazer também como que ela está avançando nesse milestone, né, nessa meta que ela tem, de garantir que o PL 4391 seja aprovado com aperfeiçoamentos. O que ela fez até agora? A gente pode ver aqui em tempo real que ela teve todas essas reuniões que ela considerou importante, né? Ela está engajando aqui muitos stakeholders, como ela mostrou aí no mapa. Tem notícias que já estão recolhendo o trabalho, tem aqui anexos que podem mostrar documentos interessantes para ela e qual é o status do projeto. Isso daqui em tempo real, então quando a gente tem isso dentro de uma empresa, a gente consegue acompanhar cada uma das ações por progresso, por quem são os funcionários que estão ligados a cada um dos projetos, a cada uma das tarefas desse projeto e consegue acompanhar também com métricas que está sendo feito. Então, para a gente, da TCC, um prazer aí colaborar com a Andrea e com o trabalho que ele está fazendo para a regulamentação do tema como lobby aqui no Brasil e também de compartilhar hoje aí com todo o pessoal aí da Conexão RIC e demais convidados, mostrar um pouquinho mais de Aetium, esse sistema inteligente de monitoramento de issues e de stakeholders. Então, vou devolver aí a palavra à Andrea e passar logo após para a Melissa, né, Andrea? Obrigada, Amália. Obrigada aí por ter mostrado outras funcionalidades aqui do Aetium. Bom, pessoal, eu vou deixar a pergunta do Guilherme, que está aqui no chat para o final, tá, Guilherme? Segura aí um pouquinho, depois a gente volta para as perguntas. Agora eu quero chamar a Melissa. Oi, Melissa Mestriner, tá? A Melissa é doutoranda, mestre e graduada pela Faculdade de Direito da USP, é Policy Leader Fellow pelo European University Institute e especialista em Direito Legislativo pelo Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal. Tá? Ela é advogada, com mais de 15 anos de experiência em relações governamentais, elaboração normativa e processo legislativo,
e hoje ela é head do Policy Lab da Boozer no Brasil e é minha amiga, que é a parte mais importante, certo, Elisa? Exatamente. Deveria ter Então, é isso aí, é começado com essa professora, apresentação. então vamos continuar, né? Que é um currículo gigante. É professora de Direito Constitucional e Administrativo do MBA em Relações Governamentais, que eu coordeno na GV, é professora de articulação política na formação executiva de Advocacy Políticas Públicas, que eu coordeno na GV também, então a gente é assim. Por isso que a Exatamente. Melissa aceita meus convites, né, Melissa? Obrigada, viu? Que Então, isso. agora, Mel, aquelas perguntas que eu tinha feito no início. Tá, ó, a Patrícia está dizendo que você é maravilhosa aqui, ó, tá vendo? Querida, Eu concordo plenamente, viu, Patrícia? Então, vamos lá, Patrícia. Mel, arrasa aí, conta um pouquinho para a gente, né? A Mel tem uma experiência prática de congresso muito grande, ela trabalhou durante muito tempo na assessoria legislativa, e isso é importante para a gente entender como é que esse processo acontece, né? Por dentro, uma visão de insider. Então, isso é importante. Obrigada, querida, fica à vontade. Que isso. Bem, eu vou fazer algumas considerações, né? Mas também seria interessante ouvi-los, né, com relação às dúvidas, enfim, para que fique basicamente aí uma conversa, né? Um bate-papo. Então, como a professora Andréa já comentou, né, nós temos aí uma questão de que o projeto se encontra em regime de urgência aprovada, né? Então, nesse caso da urgência, a gente tem enfim, algumas limitações do que a gente pode fazer nesse espaço do plenário, né? Então, eu perguntei para a professora Andréia, né, qual que seria o interesse da RAC nesse momento, né, e a professora Andréia esclareceu, a RAC tem a sua nota, né, a sua nota técnica, explicando as razões de aperfeiçoamento do projeto 4391, né, e na CETASP, essas sugestões de aperfeiçoamento foram apresentadas em 10 emendas. Acontece que, como a professora Andréa já adiantou, o plenário zera tudo, né? Então, aquelas 10 emendas que foram apresentadas na CETASP, eles precisarão reapresentar essas emendas, né? Então, elas se tornarão, enfim, elas, ao serem apresentadas, serão emendas de plenário, que a gente chama. Nesse caso, das emendas de plenário, né, nós precisamos de um número mínimo de subscrições. Então, nas comissões, né, via de regra, isso vai depender da proposição jurídica em tramitação, né, enfim, nesse caso, que é um projeto de lei, né, nas comissões é possível que um único parlamentar apresente a sugestão de emenda. No caso do plenário, é necessário que haja um mínimo de apoiamento, né? Então, nesse caso, seriam necessários os apoiamentos de 103 parlamentares. Mas aí eles vão falar, poxa, mas isso é muita coisa. Para não assustar vocês, é possível que você não precise ir até alcançar essa centena de assinaturas. Você pode ir atrás dos líderes, né, que representem esse número. Então, você pode ir atrás da subscrição dos líderes que cheguem nesse montante, né, 103. Então, por exemplo, a deputada Sâmia, do PSOL, né, que foi uma das interlocuções aqui que a RAC fez, né, representa 8 deputados atualmente, né? Então, conseguindo a assinatura dela, você já consegue 8 assinaturas, e aí você vai alcançando esses 103 apoiamentos. E aqui, gente, só para não confundir o número, né, nesse caso, são 103 apoiamentos, né, são 103 subscrições, né, ou subscrições de líderes o suficiente que representem esses 103 parlamentares, não confundam com as 171 assinaturas que é para a emenda de PEC, de proposta de emenda à Constituição, né? Então,
E aí, no caso de PEC, né, aí a gente não consegue assinatura de líder, tem que ser 171 subscrições mesmo. Então, eu estou considerando, nesse momento, e aí eu vi aqui a sua pergunta, Érica, um momentinho, eu já chego nela, pode ser? Então, eu estou considerando ainda o que é necessário de ser feito para a apresentação dessas emendas. Né? Então, tem toda uma análise, né, que aí eu acho que vale a pena a professora Andréia voltar, né, nas considerações das composições que eles farão com essas lideranças, mas já fica, então, essa estratégia em vista da necessidade de reapresentar as emendas, né, e aí a RAC, né, coordenada com a professora Andréia, vai ter de fazer essas ponderações de que, eventualmente, se serão priorizadas algumas emendas dentre as 10 apresentadas anteriormente, enfim, né? Tem que ver o quanto que é possível, né, de conseguir de apoiamento dentre essas emendas. E aí também, não é no mesmo momento, mas também está vinculado a essa análise, já pensar nos destaques que serão apresentados logo em seguida. Mas aí eu já, só continuando aqui ainda, né, lembrem-se que a apresentação das emendas de plenário, né, a apresentação das emendas em plenário, né, e a obtenção desses 103 apoiamentos para que você consiga apresentar as emendas de plenário, ela se dá até o final da discussão. E aí é um princípio maior, né, do processo legislativo. Quando a gente fala em deliberação, deliberação é uma palavra que tem dentro dela 2 momentos, a discussão e a votação. Né? Então, enquanto se está naquele momento de discussão dos debates acalorados, né, como a professora Andréia comentou, ainda é possível a apresentação dessa emenda. E aí uma questãozinha técnica, hoje em dia a Câmara tem o Infoleg, então é bem mais ágil, né, a obtenção dessas subscrições por meio desse sistema. Quando eu comecei lá atrás, Andréia, a gente tinha que gastar sola de sapato mesmo atrás das assinaturas, né? Então a obtenção é mais ágil, né? E mesmo durante ali os debates você consegue alcançar o mínimo de subscrições. Então, até o final da discussão, é possível a apresentação dessas emendas. E vocês, gostei da analogia da professora Andréia, né, que parece pregão da bolsa, né, tem aquele momento, né, então, por exemplo, ao final da discussão, quando o relator vai se pronunciar para dar o parecer com relação às emendas apresentadas, né, fica aquele burburinho, mas tem que prestar muita atenção quando o presidente, quem está presidindo a mesa, né, ele anuncia em votação. Quando fala em votação, se encerra o prazo de apresentação dos destaques. O que é o destaque? O destaque é uma ferramenta para que você ressalve, né? E aí, enfim, você pode destacar trechos de proposição, mas nesse caso a estratégia é destacar a emenda. Então, você destaca a emenda para ela ser votada num momento seguinte. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? É que há uma agilidade nesses momentos, né, de discussão e quando se inicia a votação, normalmente é uma sequência, mas fica ali confuso, então só tem que prestar atenção, né, para que você consiga apresentar as emendas e também já se organizar para apresentar os destaques, né, para não perder esse timing de apresentação. E aí, como que se apresenta os destaques? O destaque, você tem que prestar atenção no número mínimo de parlamentares que tem cada partido, né? No número de parlamentares que tem cada partido.
Então, um partido que tenha já 5 deputados já consegue apresentar um destaque. Então, aqui também entra uma estratégia política de, a professora Andréa e o grupo da RAC conseguiu o apoiamento para as 10 emendas, tá? Mas vai ter que ter uma análise estratégica, a gente vai destacar as 10 emendas, né? A gente vai conseguir, né, conseguir articular com os partidos, né, de forma tal que a gente consiga que se destaque 10 emendas, as 10 emendas, porque às vezes se consegue articulação com um partido que tem ali 8 parlamentares, né, consegue um destaque, se consegue articulação com outro partido que tem direito a 2 ou 3 destaques, né, e aí tem que observar a determinação regimental para ver o número de destaques permitidos, mas às vezes aquele partido não vai apenas destacar as suas emendas, eles têm outras emendas, né, que também deseja destacar, né? Então, às vezes, mesmo conseguindo apresentar as 10 emendas, na hora de destacar, às vezes não se consegue articular o destaque das 10 emendas. Então, é importante já refletir sobre essa priorização, né, do que realmente será destacado. Mas aí a gente está conversando, gente, sobre esse movimento, né, um movimento ainda propositivo, né, e de construção de um texto aperfeiçoado, né, na perspectiva da RAC, né, um texto melhorado, né, antes que seja aprovado no plenário da Câmara e então seguir para o Senado. Mas pode ser que seja necessário fazer alguns movimentos para retardar essa tramitação, né? Então, quando se percebe que não há um ambiente político para aquilo, né? Então, o mapeamento de stakeholders, ele também tem tem várias utilizações, né? Mas também é necessário você fazer um mapeamento de quantos votos você vai conseguir no sentido que você deseja, né? Então, às vezes, por uma falta ainda de tempo, de convencimento, né? Ou às vezes até por uma conjuntura do momento. Naquele momento está acontecendo algum evento e aí coincide de que os parlamentares presentes ali que poderão votar não configuram o melhor cenário para você, né? Então, aí vai depender da análise do cenário daquele momento, mas às vezes você precisa desses movimentos para retardar o processo, né? E aí, a questão da urgência também é necessária de ser observada, porque a depender de ser uma tramitação com ou sem urgência, você tem algumas limitações com relação aos tipos de requerimento que você pode apresentar, tá? Então, por exemplo, nesse caso, que tem requerimento de urgência aprovado, né, vale a pena, por exemplo, a professora Andréa e o grupo da professora Andréa ponderarem requerimentos que não precisam de apoiamento de outros partidos, né? Por quê? Porque isso reduz, né, o número de articulações necessárias, né? Porque vão pensando, as articulações necessárias para o apoiamento das emendas, articulações necessárias para os destaques, né? E também já deixar ali engatilhado alguns requerimentos ali estratégicos. Quando eu era assessora no Senado, aí eu já deixo uma dica para vocês, né? Tudo bem que as coisas agora estão mais ágeis, né? Mas ainda com aquela correria, né? Aquela loucura do pregão, né? Eu ainda acho que seja uma estratégia interessante. Eu tinha
os requerimentos no Senado são diferentes da Câmara, né? Mas acho que a estratégia em si é válida. Eu tinha alguns requerimentos estratégicos pré-prontos, né? Então, eu já deixava o campo do número do PL, o ano do PL em branco, então eu preenchia a mão, mas eu já tinha o corpo do requerimento ali bonitinho, feito no computador, só deixando os espaços para completar lá na hora. Porque vocês, enfim, não sei se vocês já tiveram a experiência de acompanhar, né, e aí eu já vou finalizando aqui a minha fala, né? Mas a gente está ali na correria, assessoria em pé, né? Então, às vezes, você tem que tirar ali na hora um requerimento e já preencher a mão e entregá-la na hora. Como eu disse para vocês, com o Infoleg fica muito melhor. Mas, enfim, só para finalizar, avaliem, então, por exemplo, nesse caso das urgências, esses requerimentos que não precisam de apoiamentos de outros partidos. E aí eu deixo já de sugestão, por exemplo, o requerimento de retirada de pauta e o requerimento de votação nominal, né? Então, por quê? Né? Porque a depender da leitura do cenário do momento, você já tem engatilhado ali algumas formas de retardar essa votação até que se configure um cenário mais favorável para vocês. Então, peço desculpa se eu me estendi aqui na explicação. Professora Andréia, eu vi que tem algumas perguntas, mas eu ainda não consegui responder, então eu volto a palavra a você, e se tiver oportunidade eu respondo aos colegas. Legal, eu acho que é importante, sim, Mel, a gente responder essas perguntas que vieram, porque elas são bem relevantes, né? Acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos, já estamos nos encaminhando para o final, né? E eu queria deixar também aqui um recado, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais o Atium, explorar um pouco mais, ou se tiver dúvidas, pode entrar em contato com a Amália, tá? Eu vou deixar aqui o e-mail da Amália aqui no chat, tá? Posso colocar no chat lá do YouTube também, Amália? Pode, claro, é Amália. Porque hoje a gente está chique demais, né? Nós estamos transmitindo pelo YouTube, transmitindo pelo LinkedIn, aqui com o pessoal no Zoom, tem muita gente conosco, eu quero agradecer a todos antecipadamente, tá? Então, eu vou passar a palavra de novo para a Mel, antes da gente se despedir, e antes da gente fechar o webinar, tá? Nós vamos passar um pequeno vídeo, uma pequena vinheta que o João preparou para a gente, eu esqueci de passar no início, eu não posso deixar, né, de mostrar esse trabalho tão incrível aqui que a TSC está fazendo em parceria comigo. Vamos lá, Mel, então, para as respostas finais. Então, eu vi que o Leonardo e o Guilherme fizeram... e a Érica, perdão, fizeram algumas perguntas, então, bastante rápido. Érica, a Érica pergunta sobre como influenciar para conseguir pôr na pauta do dia. Boa pergunta, Érica. É a estratégia do milhão, né? Bem, existe o colégio de líderes, né, que auxiliam o presidente da casa a definir a pauta da semana, né? Então, por isso que é fundamental esse contato com os líderes, né, em vários momentos da nossa estratégia. Então, já articular com líderes que proponham a pauta, que ingresse na pauta do dia é fundamental. Por óbvio, né, o presidente é quem coordena ali o plenário, é muito mais difícil acessá-lo, né, mas também, tanto quanto possível, né, por óbvio, é uma figura que não se pode descartar. Existem outras ferramentas de influência, né, de engajamento, de mobilização, né, que acabam impactando e gerando comoções, né? Então,
você conseguir criar um fato político, né, para que coloque aquela temática na ordem do dia, né, aí na ordem do dia político nacional, não apenas na ordem do dia oficial da casa, né? Então, essas outras estratégias, né, que aí, a depender de onde você trabalha, né, que às vezes é muito feito, por exemplo, em parceria com o pessoal que cuida da área de comunicação da empresa, comunicação institucional, né, enfim, em organizações, áreas de engajamento, né? Então, a criação desse fato, né, é útil também, né? Porque o parlamentar, ele é muito aderente ao que está acontecendo na realidade, né? Então, as notícias de jornal, a episódios, no sentido de, por exemplo, manifestações, né, movimentações, né? Então, eles estão sempre alertas a isso. Então, essa é uma forma, digamos, de fora de influenciar, né? Bem, eu vou ter que passar rápido aqui nas outras. O Leonardo pergunta sobre, enfim, todas essas regras, esses fluxos, né? A quantidade de apoiamento, subscrições, tanto de propostas de emenda à Constituição, tanto de PL, e aí o Guilherme até já adianta, né? Colocando que uma resposta que sim, né? Essas informações, via de regra, constam do regimento interno da casa. Para quem está acompanhando aqui pelo Zoom, eu coloquei o link do regimento interno da Câmara, mas para quem está acompanhando pelo YouTube, gente, é só entrar no site da câmara.leg.br, você vai lá em atividade legislativa, depois em legislação, e lá vocês encontram o regimento interno da Câmara dos Deputados. Também, não se esqueçam que, indo para a próxima casa, que nesse caso é o Senado Federal, o Senado também tem um regimento interno próprio, né? E aí é necessário vocês atentarem para o regimento interno do Senado, que aí tem um processo legislativo próprio. Então, obrigada, espero ter sido útil para vocês, professora Andréia, aos demais participantes, e fico à disposição. Maravilhosa, como sempre, né, gente? Nem tenho palavras. Bom, Amália, você quer falar palavras finais antes da gente encerrar? Não, só agradecer aí a todo o pessoal aqui interessado, o convite, muito interessante também o tema. E continuar à disposição, né? O Andrea já colocou aí meu e-mail, amalia@tcc.ai. Qualquer dúvida ou esclarecimento, eu estou à disposição, tá bom? E posso participar qualquer convite quando a Andrea considerar aí necessário e conveniente, com o maior prazer. Não, já está super convidada, Amália. Vamos continuar aqui com essa parceria. Esperamos que não demore mais 33 anos para regulamentar o lobby, porque a gente vai estar de bengala, né, Amália? Falando sobre esse tema, ninguém merece. Ninguém merece, gente, mais 33 anos esperando a regulamentação do lobby. Eu exijo a regulamentação do lobby já, tá? Vou começar essa campanha. Que se regulamente o lobby já, tá? E uma legislação robusta. A gente precisa de mais transparência, de mais accountability e de mais acesso, tá? A democratização do acesso ao processo decisório é uma necessidade em ambientes democráticos como o nosso, tá? Então, é preciso olhar para isso. Bom, quero agradecer a todos que estiveram com a gente essa noite. Nós tivemos um público muito bom, tá? YouTube, LinkedIn, Zoom. Eu fico extremamente feliz de ver pessoas interessadas nesse tema, porque esse é um tema transversal, ele interessa a todos que querem contribuir, né, para o ciclo de políticas públicas. Bom, eu quero agradecer, então, desejar boa noite, agradecer a Amália, agradecer a Melissa, agradecer toda a equipe da TSC que permitiu, né, que garantiu que esse evento acontecesse. João, solta o vídeo agora, meu querido. Vamos ver o vídeo bonito que o João fez para a gente.
obrigada. Muito obrigada a todos, então. Obrigada, Amália. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Leonardo e Guilherme, pelos elogios aí. Estejam sempre conectados com a gente no Conexão RIG. E eu quero convidar vocês a conhecer esse hub muito, muito, muito interessante, que tem ajudado muitos profissionais de RIG a se aprimorarem, tá? E outros a fazerem a transição para essa área. Se quiserem conhecer, a gente tem a possibilidade de 7 dias grátis para vocês conhecerem o nosso hub, tá? Basta entrar no site www.conexãorig.com.br, tá bom? Muito obrigada e muito boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.